vida acontece. É onde a imaginação corre solta, onde lições são aprendidas, maravilhas são construídas. A mesa é onde a hora pode parar, aonde os machucados são confortados e a liberdade começa. É onde você acha paz e nós damos risada até doer. A mesa é onde reunimos a família, novos e velhos, para dividir histórias, para nutrir os nossos corpos, enriquecer as nossas almas. A mesa é onde damos graças, é onde nós relembramos que grande presente nós temos recebido. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? É muito bom tê-los aqui. Também quero cumprimentar a todos que estão nos seus lares, através da internet, cultuando a Deus conosco. Agradecemos a confiança que vocês nos dão, para podermos assim entrar em seus lares, através aqui da nossa Igreja Evangélica Ebenezer de Americana. Que Deus abençoe a todos. Bom, nós temos falado em toda a ceia, né? Temos meditado sobre a comunhão da mesa. Como nós louvamos aqui, cantamos, nós fomos chamados para repartir, para abençoar. E a mesa é isso, né? A mesa do Senhor nos coloca em relação vertical com Deus, em relação horizontal com as pessoas. Ela nos faz olhar nos olhos das pessoas, ela nos faz entender as dificuldades das pessoas. É nessa mesa da comunhão, que nós compartilhamos os momentos da vida, mas nela também nós compartilhamos dificuldades. Nela nós abrimos o nosso coração e também nela nós podemos servir o outro. Nós podemos escutar o outro. Nós podemos aconselhar o outro. E Jesus, uma certa feita, ele estava em uma mesa como essa. E nós temos visto já várias vezes Jesus reunido numa mesa. E na época, não era uma mesa dessa forma, era uma mesa mais baixa. Mas a reunião da mesa é sempre um lugar com Jesus, um lugar de ensinamento, um lugar de sabedoria. E Jesus, uma certa feita, se reuniu com seus discípulos. E quando Jesus se reúne, ele compartilha instruções de vida. Ele vem com as boas novas de salvação. E ele muda a nossa forma de pensar. E ele transforma e muda o curso da nossa vida. E João capítulo 13, Jesus está na comunhão da mesa. João capítulo 13, nós vemos Jesus reunido com seus discípulos. E Jesus, a partir daqui, não se dirige mais à multidão. O ministério público de Jesus agora tinha chegado ao fim. E ele passa os últimos momentos na mesa, confortando, preparando os discípulos. E ali está ele. Ele estava em uma mesa, e ele instrui ali sobre a ceia. Ali ele sabia que iria partir logo, então ele consola os seus discípulos. E daquele momento também ele seria traído. Ali ele fala sobre seu amor incomparável.
Mas como de costume, antes de todos comerem, antes de todos se assentarem à mesa, era costume que lavassem os pés. Eles tinham acabado de chegar de Betânia, tinha sido uma caminhada longa, os pés estavam empoeirados e talvez machucados pelo tempo que eles tinham caminhado. E ali também, pelo costume, quem se lavava os pés era o servo mais humilde do dono da casa. Os discípulos já vinham de uma discussão, quem seria o maior no reino de Deus. E ali, do lado daquela mesa, tem uma toalha, do lado daquela mesa tem um vaso de água, do lado daquela mesa tem uma bacia. E todos ali se assentaram. E ninguém tomou a iniciativa de ser o servo humilde. E foi no meio de tais homens, no meio de tais homens orgulhosos, competidores, vaidosos, e entre eles um traidor. Havia um traidor ali no meio. Foi no meio desses homens que Jesus se levanta. Ele tira a sua roupa de cima, pega a toalha, enrola sobre a sua cintura, deita a água na bacia, se inclina e começa então a lavar os pés dos seus discípulos. Jesus, no meio de homens que eram para tomar essa iniciativa, Jesus toma a iniciativa e dá uma grande lição aos seus discípulos. Mas não só a seus discípulos, ele também nos dá uma grande lição. O que essa história tem a ver com nós? O que essa história tem a ver comigo, orgulhoso, competidor? O que essa história tem a ver com você? Com a sua natureza adâmica, o nosso desejo de praticar o mal, de estar sempre acima dos outros. O que essa história tem a ver com nós? Jesus, ele golpeia todo o nosso orgulho e nos dá uma lição de humildade. A Bíblia vai nos dizer que assim levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois derramou água na bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-as com a toalha que estava em sua cintura. Jesus, sendo o Senhor do universo, se veste de uma toalha. Jesus, sendo o Rei, inclinou-se aos pés dos seus discípulos, dando-nos uma lição de humildade. Como nós precisamos dessa lição, repassar diariamente nessa passagem, para nós aprendermos de Jesus. Enquanto os discípulos discutem quem seria o maior, Jesus inverte a pirâmide e mostra aos discípulos e mostra a nós que a forma que eles pensavam era padrão do mundo e não era padrão do reino. Que o maior é o que serve. E há muitas pessoas, e até mesmo no meio religioso, querendo se tornar importante demais. Pessoas querem ser servidas. O porquê disso? De todo o nosso orgulho, de toda a nossa vaidade, o desejo de ser servido. William Barclay, ele diz que o mundo se encontra cheio de gente que está de pé sobre a sua dignidade, quando deveria estar ajoelhado aos pés dos seus irmãos. Se mostrar como menor, mas não se mostrar exteriormente, mas partir da humildade que está no interior da pessoa, que aprendeu de Jesus, que é manso e humilde de coração. Na vida cristã não há espaço, na vida do discípulo de Jesus não há espaço para orgulho e vaidade.
Porque o nosso próprio rei foi servo. O nosso próprio rei, sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas veio em forma de servo. Ele se esvaziou, se despiu-se da sua glória, nasceu em uma manjedoura, não tinha onde reclinar a cabeça, cingiu-se com uma toalha, lavou os pés de homens fracos e vaidosos, lavou os pés de um traidor. Entrou na história como servo, morreu por nós, e hoje ele tem o nome que é sobre todos os nomes, onde todo joelho um dia se dobrará, e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Mas ele veio como servo. Jesus não quis nos ensinar, aqui nessa passagem, um ritual externo. Ele não quis estabelecer um ritual, mas ele quis ensinar-nos uma atitude de humildade que brota do interior daquele que vive uma nova vida com Cristo Jesus. Mas o que essa história tem a nos ensinar? Tem a nos ensinar que nós devemos servir, mesmo quando nós não somos o propósito principal. Servir sem você ser o propósito principal. Eles ficaram um olhando para o outro, ver quem iria, talvez, se rebaixar, tão grandemente se rebaixar de ter que lavar os pés do outro. E Jesus, então, ele serve, mesmo quando ele não é o propósito principal. Jesus mostrou que a nossa disposição em servir tem que ser quando nós não esperamos nada em troca. Quando nós servimos apenas, quando nós somos o foco, estamos agindo de forma diferente ao que a Bíblia ensina-nos. E é muito difícil isso. É muito difícil mesmo. Uma que a própria cultura tenta nos enganar e tenta nos forçar a sermos consumidores. As pessoas têm que nos servir, nós temos que consumir coisas. E você quer ver uma coisa? Nós sempre buscamos uma igreja para nos conectar, para nos membrarmos, aonde esta igreja tem um departamento infantil bom, para mim deixar o meu filho, e não há nada de errado nisso. Nós sempre buscamos uma igreja onde tem um louvor bom, e não há nada de errado nisso. Nós sempre buscamos uma igreja onde tem uma palavra boa, e não há nada de errado nisso. Não há nada. Mas o errado é querermos nos conectar a uma igreja por aquilo que ela oferece, mas nem sequer pensamos no que eu posso oferecer a esta igreja. Isso tem um nome, você sabe o nome disso? O nome disso é consumismo religioso. As pessoas se tornam consumistas da religião. Vão atrás daquilo que pode lhe oferecer. Mas nunca pensa o que eu posso contribuir, com o que eu posso oferecer para o corpo de Cristo que está na igreja local. Isso se chama consumismo religioso. Aonde eu venho, pego o meu pacote todo domingo e vou embora para casa. A igreja se torna um balcão. E eu quero apenas consumir. Não sirvo, porque eu não sou o propósito principal. Mas a pergunta é, será que isso é o que o Evangelho de Cristo quer fazer de mim? Será que isso, consumista religioso, é o que o Evangelho de Cristo quer fazer de você? Se pensarmos que sim, nós precisamos rever o que é ser um discípulo de Jesus Cristo. Porque a resposta, incisivamente, é não. Não é isso que o Evangelho quer fazer de nós. Não é isso que o Evangelho quer
para você. Não é isso que ele ensina. E Jesus nos dá uma lição nisso. A grandeza no reino de Deus não é medida por quantas pessoas que nos servem. Mas a grandeza no reino de Deus, quantas pessoas nós estamos servindo. A grandeza no reino de Deus não é apenas consumir, mas é repartir e abençoar. O mundo pergunta: quantas pessoas te servem? E o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa vaidade nos diz que nós precisamos ser servidos. Mas Jesus nos pergunta: a quantas pessoas nós temos servido? A pirâmide de Jesus é totalmente de ponta cabeça. O maior é aquele que está embaixo. Sabe, meus irmãos, talvez nunca houve oportunidade melhor para servirmos. Talvez você, a hora que encerrar essa pandemia, não vai ter uma oportunidade maior de servir aos outros e vai ficar na história. Talvez você nunca vai ter uma oportunidade maior de consolar mais pessoas, de aconselhar mais pessoas, orar por pessoas que estão doentes, dar uma palavra de incentivo, pessoas que passaram por momento financeiro difícil. Talvez você não vai ter uma oportunidade tão grande. Você vai ter outras oportunidades, mas talvez você não vai ter uma tão grande igual nós estamos passando na história hoje. Talvez lá na frente você vai olhar e dizer que você poderia ter servido mais na comunidade local que você faz parte. Talvez você poderia ter exercido mais. E nós precisamos entender que quando nós nos dedicamos, quando nós servimos, nós não estamos apenas servindo pessoas, mas nós estamos honrando a Deus. E além de honrar a Deus, nós somos retribuídos com promessa de Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Honre ao Senhor com todos os seus recursos. Recursos aqui quer dizer tempo. Ainda não é financeiro. Honre ao Senhor com todo o seu tempo. Use o seu tempo. E com primeiros frutos de todas as suas plantações. Honre ao Senhor com o seu tempo. Honre ao Senhor com teu dinheiro. Não com o que sobra, mas com as primícias. Com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Quando nós servimos, seja com o tempo, seja com o dinheiro que não é nosso, mas de Deus, nós honramos a Deus. E ainda Deus nos faz uma promessa. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e seus barris transbordarão de vinho. Tem duas maneiras, então, de encher o celeiro e transbordar o vinho. Como assim duas maneiras? Talvez a pessoa vai passar uma vida trabalhando, lutando, e vai até conseguir. Mas, talvez aquele que honra com seu tempo, servindo com seu dinheiro, não vai passar uma vida e não vai conseguir o que o outro vai conseguir. Mas a promessa de Deus é que Ele nos dará satisfação e alegria. O vinho é o símbolo da alegria. Quando nós servimos, nós honramos a Deus. Nós obedecemos a Deus. Então eu tenho aqui algumas perguntas pessoais para você nesta noite. E para mim, quão
disposto você está em servir aos outros? Quão disposto você está? Será que nós estamos dispostos somente de palavras e não temos atitudes? Eu quero que você faça uma reflexão. Será que verdadeiramente eu estou disposto ou eu estou programando lá na frente em servir? Quão disposto você está em servir aos outros? Quanto do seu tempo você tem servido que o foco principal não seja você mesmo? Quando você se doa sem esperar nada em troca? Quando você abençoa alguém e o que a sua mão direita faz, a esquerda não fica sabendo? Quanto tempo você tem dado para servir a Deus através de servir as pessoas? Quanto tempo você tem dedicado nisso? Então eu tenho alguns desafios para nós levarmos para casa e colocarmos em prática. O primeiro desafio para nós levarmos para casa é: não seja apenas um cristão consumidor. Não seja apenas um consumista religioso. Busque formas para servir as pessoas. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Quando chegarmos lá na frente e perguntarem como você agiu na pandemia, qual será a sua resposta? Quando chegarem lá na frente e você for contar a história para seus netos, que Deus abençoe bisnetos, o que você vai contar? Você vai contar que você se privou dentro de casa com medo? Ou você vai contar que você usou o momento para pregar as boas novas de salvação e servir as pessoas? Qual é a história que nós vamos contar? Quando diante de Deus estivermos e Ele nos falar das oportunidades que nós tivemos de servir os outros, qual será a nossa resposta a Ele? Será que eu era apenas um consumidor da fé? Será que eu era apenas um consumidor religioso, que eu quero vir para a igreja, que um louvor bom, um departamento infantil bom, uma palavra boa? Qual será a nossa resposta? Para servir as pessoas existem inúmeras oportunidades. O que falta não é oportunidade. O que falta em nós é disposição em fazer. Porque oportunidade, se eu perguntar a você, se você se lembrar, talvez você se lembre já de hoje que você teve. Não são oportunidades. O que falta em nós é disposição em servir os outros. O sítio que nós vamos com a igreja, ele é de um coreano. E ele é membro de uma igreja. Ele é membro de uma igreja em São Paulo. E ele é dono de uma rede de hotel. Ele construiu aquele sítio para retiros de igreja, mas o propósito principal dele seria para retiro de pastor. E para o pastor ele faz um valor, vamos nem dizer simbólico, porque ele disse que ele precisava arrumar um jeito, porque ele viu vários pastores em depressão e essas coisas, ele precisava arrumar um jeito de servir os pastores.
Mas ali ele tem muito dinheiro, mas eu não estou falando de quantidade de dinheiro. Eu estou falando de você servir com o que você tem. Com o seu tempo, com a sua mão de obra, com o seu dinheiro. Mas a segunda coisa para levarmos para casa é: se engaje em servir na comunidade local que Deus te colocou. Não seja apenas um consumidor da fé. Não seja apenas um consumidor religioso. Nós temos diversos departamentos que precisam de pessoas. Exerça. Deus não colocou ninguém para ser membro de banco ou de cadeira. Quem é membro de banco é parafuso e prego. Procure-nos e nós vamos direcionar na nossa necessidade. Mas Deus colocou você no corpo para funcionar, para servir. Servir a Deus e servir ao corpo, cuja cabeça é Cristo. Isso é uma forma de servir, onde nós não somos o foco principal. Nos ministérios da igreja, nos departamentos da igreja, nós servimos sem ser o foco principal. E Jesus nos deu uma lição de servir sem esperar nada em troca, servir sem ser o foco principal. Você pode usar parte do seu tempo, parte dos seus recursos, para servir a comunidade local. E o terceiro, para encerrarmos, é: ao exemplo de Jesus, coloque em prática o que nós fomos ministrados. Jesus deu o maior exemplo para nós. E talvez você esteja pensando nesse momento: é um bom plano, pastor, e eu vou começar em 2022. Peraí, você não entendeu nada ainda. Você não entendeu nada. Jesus nos ensina que há uma inutilidade no conhecimento quando não há prática. Jesus nos ensina que não adianta só saber, se não fazer. Jesus nos ensina que ortodoxia e ortopraxia, vida e doutrina, têm que caminhar juntos. Só conhecer não basta. Conhecermos a verdade se ela não nos transforma. Não basta saber o que é verdade se ela não muda a nossa vida, as nossas atitudes. A fé sem obras é morta, e a doutrina sem vida é inútil. É inútil. E essa pregação não vai valer nada, não vai mudar nada, se você e eu não nos esforçarmos em algumas maneiras, como nós podemos servir pessoas e como nós podemos servir a comunidade local. E nós estamos vivendo algo muito gostoso, porque algumas pessoas vêm nos procurar para fazer alguma coisa. É muito bom. E vamos continuar então. A palavra de Deus nos alerta. Vamos continuar dessa forma. Vamos continuar dessa forma. E se você talvez está pensando: eu vou começar o ano que vem, que eu estou sem tempo, reflita e pense. Lembre-se do nosso maior exemplo de servir. Lembre-se que Deus, quando amou, não amou só de palavras, mas Ele teve atitude enviando o seu único filho. Jesus, quando nos amou, Ele não nos amou só de palavra, mas foi até a morte, morte de cruz, atitude e obediência. Deus, quando nos amou, Ele entrou na história, se fez carne e habitou entre nós. E
morreu por nós para perdoar os nossos pecados, os nossos delitos, as nossas transgressões, levou sobre si o castigo. Mas Ele nos trouxe a paz com Deus. Éramos inimigos de Deus. Tem o maior exemplo, que é Jesus Cristo, que não ama só de palavras, mas que tem atitude. Como eu disse, o nosso problema não é oportunidades. O nosso problema é disposição. E eu louvo a Deus, porque Deus tem nos abençoado muito. Pessoas estão ficando incomodadas e desejam servir, desejam fazer alguma coisa. E graças a Deus, nós podemos assim, talvez de uma maneira muito singela, mas nós estamos marcando a história que nós estamos vivendo. Através dos diversos trabalhos que nós estamos tendo e tivemos aqui nessa pandemia. Mas não podemos parar aí. Vamos continuar. Vamos servir. Mesmo que nós não sejamos o foco principal. Por quê? Quando o sol está brilhando, não tem lugar para as estrelas brilharem. E Jesus é o sol da justiça. E quando Ele brilha, não há espaço para nenhum, absolutamente nenhum, brilhar. Quando nós servimos, as pessoas podem até não entender a doutrina, mas vão saber o que é amor, vão saber o que é afeto, vão saber o que é carinho. E eles vão ver Jesus em nós. E eu lhes dei um exemplo. Façam da mesma forma que eu fiz por você. Eu quero lhe convidar neste momento a fazermos uma oração em silêncio. Quero que você reflita quantas oportunidades nós tivemos e nós não fizemos. Pecamos contra Deus, ofendemos Deus, desobedecemos Deus com a nossa desobediência. Mas peço que você também reflita como você pode servir. Servir com o que você é. Servir com o que você tem. E fale para Deus que você quer viver isso. Viver esse evangelho todo. Se enrolar na toalha. Deitar a água na bacia. E lavar os pés dos outros. Servir. Quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos, inclinar a sua cabeça. E pense, quantas oportunidades eu tive de servir. Quantas oportunidades. E não fiz. Que nós neste momento vamos pedir perdão a Deus. Que Deus mude a nossa forma de pensar. Através de uma oração silenciosa.